sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. O benzeno transformado traz benefícios sociais, porém chega de trazer prejuízo às pessoas. Não pode haver relação custo-benefício que pague a vida humana. Quanto vale você? Olá, o perigo está no ar e entra no corpo até pela pele. É invisível. Como o vampiro contamina o sangue e causa doenças graves, como a leucemia. As defesas contra este mal ainda estão engatinhando e só prosperarão com a organização dos trabalhadores. Memória e Contexto fala dos riscos do benzeno, este veneno que paira sobre o nosso cotidiano. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Mira, hace cuántos años estás a luchar. Mira las pequeñas cosas casi sin salida te hacen regresar. Mira como todo cambia despacio mientras tu vida pasa e sempre... Olá, prazer em recebê-los aqui. Mauro, eu queria começar por você. Eu li uma reportagem recente que dá indícios de que está assim, no ar uma nova epidemia de doenças causadas pelo benzeno na Baixada Santista. É verdade isso? Não, na verdade existiu uma grande epidemia, né, detecção de quase 2.000 casos na década de 80 e início da década de 90. Naquela região de Naquela Cubatão? região de Cubatão, principalmente na então COSIPA, atual Uzi Minas. E desde aquela época, então, nessa época que se fala de epidemia. Depois, no final da década de 90 e nesse século agora, diminuiu muito a notificação desses casos. Isso trouxe algumas dúvidas sobre se provavelmente não aconteceram mudanças suficientes para que os casos aparecessem. Então, ficou-se na dúvida de que existia, na verdade, uma subnotificação dos casos que deveriam estar acontecendo, já que a exposição continuava. Sim. Então, não é que agora voltou a ter uma nova grande epidemia. Isso
não existe ainda dados suficientes para dizer isso. O que Porque, acontece, na verdade, o que dá para entender é que teve uma epidemia, houve uma subnotificação e agora começou a falar novamente sobre o caso. começou a falar novamente por causa, talvez, de umas dúvidas de casos existentes na Petrobras. Né? Sei. Agora, Aline, eu queria que você falasse um pouquinho, você já se conseguiu romper aquele cerco de descaracterizar a doença? Quer dizer, o trabalhador fica doente e aí as empresas dizem que não tem nada a ver com o trabalho. Ainda existe muito isso? Existe muito. Que nem o Mauro estava falando. Na verdade, nós estamos passando numa fase que o Dr. Jorge, que faz parte da Comissão do Benzeno, fala em silêncio epidemiológico em relação ao benzeno. Depois do grande surto de casos que nós tivemos no começo da década de 80 e 90, né, as indústrias se retraíram e começaram a não dar nexo mais. Então, a gente conhece vários casos de trabalhadores com alterações hematológicas que a empresa fica até cuidando. Alguns, a empresa faz o tratamento, manda até para o exterior tratar, mas não caracteriza como doença ocupacional. Caracteriza como uma o quê? doença comum, como uma doença de outra origem, né? Eles inventam sempre uma desculpa relacionada ou com a profissão que o trabalhador tem no final de semana, algum bico que ele faz, enfim. Porque todas as doenças características do benzeno, elas não têm uma marca registrada. Né? Mesmo a leucemia, não tem uma forma do médico ter absoluta certeza que aquela leucemia é derivada do benzeno mesmo. O diagnóstico é feito sempre associado à história ocupacional do trabalhador. Então, se o trabalhador trabalha numa empresa na qual ele teve a oportunidade de se expor ao benzeno e vem a ter uma leucemia, o nexo é presumido. Não dá para provar que o nexo seja do benzeno, mas também não dá para provar que não seja. Não seja, né? Então, o nexo é presumido. Mas as indústrias insistem, uma grande parte delas insistem em tentar arranjar uma outra justificativa para a alteração hematológica, né? Para as outras doenças, quando teve como doença ocupacional. Desculpa, falei ao mesmo tempo que você. Quando teve aquela coisa toda, no começo dos anos 80, todo mundo falando muito nisso e tal, as indústrias tomaram providências com relação a isso, a preservar a saúde do trabalhador? Mudaram alguma coisa no processo de produção? O que aconteceu exatamente concreto? O que resultou dessa divulgação dessa grande epidemia foi ações. Primeiro, a criação de um acordo interinstitucional entre os trabalhadores, o governo e as empresas, que a Aline pode falar até melhor como membro ativo de estruturar esse acordo interinstitucional do benzeno, que começou a regulamentar, estudar as coisas e tentar normatizar as questões de prevenção e implantar algumas normas, tanto de monitoramento desse benzeno, que não se tinha uma ideia clara, quanto de definição do caso, do que é uma alteração hematológica provocada pelo benzeno. Então, teve uma evolução, e a gente acredita que até houve uma certa diminuição da exposição e não o desaparecimento dos casos. E é isso que está em discussão nesse momento. Tá. Vamos ver mais um vídeo e a gente já continua a conversa. Vampiros. Você acredita neles? Isso é crendice, eu não acredito nisso não. Leva mal não, velho. Mas esse negócio de bicho que só anda à noite, vive dentro de caixão e chupa sangue, isso não assusta nem meu filho. Mas os vampiros de que falo andam de dia e de noite. Não vivem em caixões, mas dentro das fábricas. E têm o dom de se transformar em coisas inocentes, como gás, líquido ou fumaça. Mas então não é um vampiro. Terrível engano. Atacam seu sangue e também matam. Drácula? Não. Benzeno. Aline, quando surgiram os grupos de trabalhadores do benzeno? Então, no começo da década de 80, quando começou a aparecer os primeiros casos, né,
Aí, até por pressão social, eu achei bem interessante a sua abertura falar da importância da organização dos trabalhadores para melhorar as condições de trabalho, né? Foram as pressões sociais dos sindicatos, dos médicos dos próprios sindicatos que começaram a denunciar esses casos, que fez o governo se mobilizar para mudar a legislação e chegar em 95 a assinar um acordo nacional em relação ao benzeno. Nesse acordo, há a previsão de que todas as empresas necessariamente que precisam se cadastrar para usar o benzeno, tem também que fazer uma parte da CIPA, constituir um grupo de representação dos trabalhadores do benzeno. Sim. Então, os chamados GTBs, né, que é esse grupo dos trabalhadores do benzeno, ele surgiu através desse acordo tripartite que foi feito em 95, para dar conta, inclusive, dessa pressão social em relação aos casos de benzeno que aconteceram em grande quantidade, né, na década de 80 e 90. Agora, o que eles queriam, que pretendiam inicialmente quando surgiu o grupo, conseguiram? Então, qual foi a ideia? Avançou alguma coisa? Eu acho que avançou, que nem o Mauro estava falando, na questão técnica. É inegável que hoje, você vai visitar uma indústria química, petroquímica, existe um avanço tecnológico. Melhores bombas, né, controle melhor de vazamento, essas coisas técnicas aconteceram, que ainda estão muito atrasados na questão de reconhecimento dos casos. Sim. Porque mesmo com a melhoria técnica, o benzeno é uma substância química que não existe limite de tolerância. Sim. Quer dizer, qualquer concentração de benzeno pode levar a um dano à saúde. Sim. É claro que quanto maior a quantidade no ar, maior o número de casos, maior a possibilidade. Então, por isso que o acordo do benzeno sempre briga para diminuir mais ainda a concentração ambiental. Então, isso está sendo feito, e com a ideia do GTB, o governo, por mais que você tenha fiscais, ele nunca vai conseguir controlar as indústrias todo dia, o tempo todo. Sim. Então, a ideia de se formar o GTB é que ter no chão de fábrica o controle dentro, né? Exatamente. Que já é então, a ideia do GTB é justamente essa, é fazer com que os trabalhadores em cada empresa, no dia a dia, consigam acompanhar se o acordo do benzeno está sendo implementado, denunciar quando não está. Enfim, essa que é a ideia principal. Fiscalizar, né? Eles que seriam os próprios fiscais, aí ficando fiscal o tempo todo, né? Bom, nós já vamos continuar com essa conversa agora, vamos colocar música no nosso papo, certo? Luísa e Gabriel. Luísa, o que vocês vão tocar pra gente? Tudo bem? Tudo Obrigada bem. pelo convite para vir ao programa. Prazer recebê-los. Olha, eu acho que a música que a gente vai tocar vai dar uma amenizada no assunto que é bem pesado, né? Meio chocante a gente ouvir tudo isso. A situação do trabalhador, a gente precisa pôr a boca no trombone. Expor, é verdade. E o nome da música é O Caminho Certo, e fala um pouco de naturalizar as coisas, assim, fugir um pouco de tudo que é industrializado, cozinhar mais em casa, buscar as coisas simples. Que bom, vamos ouvir. É uma música ouvir. de trabalho, vamos tocar então. Tiro açúcar, ponho mel, vem adoçar a minha vida. Tira a pimenta, põe o sal do mar, vem temperar a minha vida. Vem me alimentar, vem me naturalizar, traga saúde, traga amor, me traga fé, muita fé. Vem me libertar, vem me fazer viajar pra outro lugar longe daqui. E se possível me faz voar. Eu preciso de carinho, eu preciso de calor, eu preciso de um beijo, muita paz e muito amor. Na verdade eu preciso é de você, você que é eu que sou você. Por isso peço toda noite antes de dormir, para que você me ajude a descobrir o caminho certo, a escolha perfeita. E os meus olhos se fecham com toda certeza. O caminho certo, a escolha perfeita. E os meus olhos se fecham com a luz acesa. Tira o lixo, põe o que há de bom.
vem renovar, vem reciclar a minha vida. Deleta o ódio, deixa a paixão. Cuida de mim, cuida do meu coração. Não deixa eu sentir, não deixa acreditar na ilusão que gosta de nos enganar. Leva embora o rancor e a solidão. Eu quero ser livre no meio dessa multidão. E eu preciso de carinho, eu preciso de calor, eu preciso de um beijo, muita paz e muito amor. Na verdade eu preciso é de você, você que é eu que sou você. Por isso peço toda noite antes de dormir, para que você me ajude a descobrir o caminho certo, a escolha perfeita. E os meus olhos se fecham com toda certeza. O caminho certo, a escolha perfeita. E os meus olhos se fecham com a luz acesa.